Bom, outra teoria com base no cognitivismo é o socio-interacionismo do autor Vygotsky. Bom, Vygotsky ele fala a respeito que a aprendizagem, assim como o construtivismo, essa aprendizagem ela é gerada de uma interação, sim, né, do sujeito com o objeto, com as experiências, com o meio social. Só que ele coloca bem mais. Lembra que eu falei, quando eu falava sobre o construtivismo, que Piaget colocou bastante foco na questão do desenvolvimento biológico do ser humano, da maturação do organismo, né, do desenvolvimento neurológico do indivíduo. E Vygotsky ele já coloca que o mais importante na questão do desenvolvimento do ser humano são as suas relações sociais, as suas interações sociais. Ele apresenta que a aprendizagem ela é sempre mediada, tá? Mediada por um indivíduo, mediada por uma situação, mediada por um objeto. E Vygotsky ele apresenta essa importância da interação social, essa interação cultural, como se o indivíduo, se não fosse a cultura, se não fosse o meio social onde ele está inserido, ele não se desenvolveria. E realmente nós podemos ver, por exemplo, aquela história do menino lobo. Quem já ouviu falar da história do menino lobo? Ele cresceu, é uma criança que cresceu em meio na selva, na floresta. Aquela criança, bom, ela passou pelo estágio lá do pré-operatório de Piaget de 0 a 2 anos, ela não aprendeu a andar, ela não aprendeu a falar. Por que será? Porque o meio onde ela estava inserida, o meio social onde ela estava inserida, não era com seres humanos, não era com um povo que tinha uma linguagem específica, mas sim aquela criança, ela estava inserida em meio a animais. Então ela aprendeu como eles. Ela não falava, ela expressava apenas sons, né? Ela não andava ereto nas duas pernas, ela andava com as mãos no chão, ela aprendeu a comer exatamente aquilo que eles comiam. Após ser retirada daquele ambiente, aquela criança começou a desenvolver alguns aspectos da relação humana, aprender a fala, aprender a andar ereto. Só que aí, olha o que acontece, é bem a base do que Vygotsky coloca. O meio social, o meio cultural, onde o indivíduo está inserido, é o que vai influenciar grandemente na questão da sua aprendizagem. Bom, então, por mais que o natismo diga que o indivíduo já nasce com o seu potencial de conhecimento, por mais que o empirismo diga que é somente a relação com o exterior, a imitação, a repetição daquilo que é externo, a memorização que vai te trazer o conhecimento, Vygotsky coloca o quê? Que as estruturas psicológicas elas se desenvolvem, são importantes e elas são fundamentadas na questão da interação social. Por isso que essa teoria ela é chamada de interacionismo, de socio-interacionismo, por essa ênfase, né, que Vygotsky coloca na questão das relações, principalmente na questão do desenvolvimento da linguagem. Como que a criança, o educando, ele tem essa relação com o meio e com os outros, né? E ele cria também, Vygotsky também fala da questão dos instrumentos ou ferramentas e os símbolos, né? Eles que vão produzir a aprendizagem, a produção do conhecimento, tá? Então, ele diz que a diferença também, um animal não produz um instrumento que reproduz algo simbólico na aprendizagem dele. O ser humano sim, o ser humano ele já produz coisas assim, né? Instrumentos, ferramentas que fazem com que seja uma influência simbólica na vida da pessoa, tá? Outra coisa interessante que Vygotsky coloca e que é muitas vezes cobrado em provas de concurso e que você tem que ter bastante atenção sobre isso é a questão da ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. Ora, Vygotsky coloca que existe uma zona de desenvolvimento real e uma zona de desenvolvimento proximal da aprendizagem. O educador, ele precisa estar sempre agindo, para Vygotsky, o educador,
ele tem que estar sempre mediando o educando na questão do conhecimento real, para que ele tenha um próximo conhecimento real. Então, o educador, ele age nessa zona de desenvolvimento proximal. Mas você precisa ter atenção de saber que sempre uma zona de desenvolvimento proximal, amanhã ela se torna o quê? Uma zona de desenvolvimento real, certo? Então, algumas questões de concurso, até nas questões que eu vou deixar aí para vocês, nós vamos resolver algumas, mas as questões, elas apresentam muitas vezes, querendo trazer uma confusão ao candidato. O que vem antes, né? A zona de desenvolvimento real ou a zona de desenvolvimento proximal? Bom, o educador, ele parte sempre da zona de desenvolvimento proximal. Dali ele vai puxar o educando para um novo conhecimento, para uma nova zona de desenvolvimento real. Então o educador, ele tem que agir, atuar nessa faixa de possibilidades que o educando possa ter. Ele não pode atuar somente na fase de desenvolvimento real, porque se o educador agir somente naquilo que o aluno já sabe, somente naquilo que a classe já domina, não vai ter conhecimento novo, certo? Eles vão estar somente atuando naquilo que eles já sabem. Então, como eles serão chamados a um novo conhecimento? Então, a escola, o educador, tem que agir sempre na zona de desenvolvimento proximal do educando para trazê-lo, né? Para provocar para esse educando desafios, para que ele saia de uma zona de desenvolvimento real para uma próxima zona de desenvolvimento real. Então, cuidado, não confunda. Se perguntar onde o educador deve estar agindo conforme Vygotsky na questão da aprendizagem, sempre na zona de desenvolvimento proximal, porque é aí que ele desafia o educando a adquirir novos conhecimentos, porque senão ele vai ficar só repetindo aquilo que ele já sabe e nada novo vai surgir, tá bom? Bom, então o Vygotsky fala também muito a respeito do desenvolvimento da linguagem, como eu falei, né? E a linguagem, ela é totalmente vinculada à questão cultural e social. Então, para Vygotsky, a linguagem não desenvolve apenas porque o indivíduo estava numa etapa de desenvolvimento biológico e por isso ele começou a desenvolver a questão da linguagem. Não, isso é baseado no meio social, na interação que ele faz. Tá? E assim, gente, como eu falei para vocês que no construtivismo, qual que era a base principal de Piaget? A questão dos estudos biológicos, tá? Já Vygotsky, ele tem base na teoria dele no materialismo histórico de Karl Marx. Ele fala da questão da dialética. Para Vygotsky, o homem é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações que acontecem em uma determinada cultura. O que ocorre não é uma somatória entre fatores inatos, lembra do inatismo? Né? E adquiridos, do empirismo. Não é uma somatória entre esses dois fatores, e sim uma interação dialética que se dá desde o nascimento entre o ser humano e o meio social e cultural em que ele se insere. Marx falava muito a respeito do desenvolvimento do trabalho, né, do desenvolvimento da sociedade, dessa relação da dialética, que é o quê? As coisas se transformam. Tá? No dia a dia, as relações se transformam, as relações sociais influenciam na questão da formação humana. Para Vygotsky, ele tem essa base no materialismo histórico de Karl Marx. Se você quiser estar lendo também mais a respeito de Karl Marx, materialismo histórico, da dialética, também você pode estar aí procurando materiais, talvez até nos estudos que você já fez, ou mande um e-mail para mim, leis.educação@gmail.com, e fala: professora, eu me interessei e quero ler mais a respeito do materialismo histórico de Marx. Até tenho um artigo muito bom sobre esse assunto, em que a autora fala como que Vygotsky se baseia nessa questão da dialética de Karl Marx. Né? Mas é interessante que ele fala o quê? O conhecimento, pessoal, Vygotsky coloca que ele não parte simplesmente de uma etapa, né, de uma data determinada, 0 a 2, 2 a 7, 7 a 12, como o construtivismo coloca. O conhecimento, ele é construído sim, mas o ser humano, ele é transformado. Você consegue entender? Transformado nas relações que acontecem dentro de uma determinada cultura. Então, para Vygotsky também, aquilo que é produzido em uma cultura
na questão do desenvolvimento do indivíduo, ela se torna diferente em outra cultura. Tá? Então, pode-se acontecer um desenvolvimento mais rápido em determinado meio social, como pode acontecer um desenvolvimento mais lento. Depende muito do meio e da interação e dos símbolos que o indivíduo está produzindo com os instrumentos que ele cria. Tá bom? Então, quando você estiver estudando aí para a sua prova de concurso, lembre-se, Vygotsky fala da questão importante da interação entre o indivíduo e o meio e os objetos, mas principalmente da sociedade e da cultura onde o indivíduo está inserido. Então, preste atenção na sua prova de concurso, essa diferença. Então, Vygotsky não acredita que o conhecimento ele é construído no decorrer da vida? Sim, ele é construído, mas não numa questão de só acumular um conhecimento novo, aquele que você já tem, mas sim numa transformação dialética que vai acontecendo no ser humano para que ele possa produzir um conhecimento novo e para que ele possa se formar como cidadão, né, como pessoa, como um indivíduo, essa influência sobre a vida dele. Então, para Vygotsky é muito importante que na educação o professor, o educador, ele age mesmo como um mediador que vai trazendo esse educando nessas relações para que ele adquira novos conhecimentos, lembrando da ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que é onde o educador tem que estar agindo de uma forma mais ativa, tá bom? Para trazer o educando a esse nível de aprendizagem.